E aí, pessoal? Beleza! A gente vai dar uma olhada mais a fundo hoje num post de blog que me deixou, sabe, pensando bastante. Chama A Tempo e Fora de Tempo. É de um blog chamado Com a Palavra. A Palavra. É escrito por mendigo entre mendigos. Ele fala sobre pregação e de ensino da palavra de Deus. Mas, tipo, me fez questionar umas coisas do cristianismo moderno, sabe? Sim, interessante. Eu também achei esse texto, ele é bem provocativo, né? Ele coloca o dedo na ferida em uns pontos que às vezes a gente prefere nem tocar, né? Pois é. E logo de cara, uma coisa que me chamou a atenção foi a ênfase que ele coloca em pregar a palavra de Deus. Tipo, pura mesmo. Sem misturar com opiniões ou, sei lá, interpretações. Aí usa 2 Timóteo 4.2:5 como base. Me fez pensar na responsabilidade do pregador, né? Sem dúvida. É como se estivesse lembrando a gente que o centro do cristianismo tem que ser sempre a palavra de Deus. E não modinha ou, sei lá, filosofias. E essa passagem de Timóteo é forte, né? Paulo fala, pregue a palavra, insista, repreenda, exorte, com toda a paciência, com ensino. É um chamado para perseverar, né? Para ter coragem de falar a verdade mesmo quando é. É verdade. E por falar em coisa difícil, ele critica algumas práticas, né, que ele vê em igrejas modernas, sei lá, manuais de autoajuda, programação neurolinguística, até hipnose. Nossa! Coloca isso como uma distração, tipo, desviando do que realmente importa. O que você acha disso? Sabe que eu concordo em partes. Claro, a gente tem que ter cuidado para não transformar a fé numa terapia, né? Só superficial, sabe? Aliviando sintomas e não tratando a raiz do problema. Mas, por outro lado, eu acho que algumas dessas ferramentas, se a gente usar com sabedoria, né? Com discernimento, elas podem até ajudar no crescimento espiritual. O problema, como ele mesmo fala, é quando elas viram um centro. Aí substitui a palavra de Deus. Entendi. E essa preocupação com o desvio da mensagem, né, também aparece na crítica que ele faz à pregação do bem-estar. E foca mais na prosperidade, né? Do que na conversão, mudança de vida. É como se ele estivesse falando, gente, vamos parar de tentar maquiar o evangelho, fazer parecer que ser cristão é só ter uma vida fácil, cheia de bancação material. A gente fala de pecado, de arrependimento, de carregar a cruz. Mesmo que isso seja, né, desconfortável. E ele conecta isso com uma estatística, né? 80% das pessoas que buscam ajuda psiquiátrica são crentes. Caramba! Aí ele levanta a questão, né, de como viver em contradição entre o que se prega e o que se vive pode ser prejudicial. É um dado que faz a gente pensar, né? Será que a gente está buscando mesmo transformação, uma mudança de vida com base no evangelho, ou só um conforto, tipo um analgésico para a dor da vida? Boa pergunta. E essa busca por conforto superficial, né? Essa fuga do evangelho está conectada com outro ponto que ele fala. Instar. É um termo, né, que não é comum. Ele usa para falar da importância de insistir, da insistência no ensino da palavra de Deus. Entendi. E ele deixa claro, né, que não é para conversão. É depois que a pessoa aceita Jesus. É para o amadurecimento. Ele argumenta que depois da conversão a gente precisa ser, tipo, estimulado, né, constantemente, a abandonar velhos hábitos, pensamentos pecaminosos, buscar uma vida, né, de acordo com Deus. E ele coloca isso como um desafio, né, porque ele reconhece que os velhos hábitos, vícios, inclinações estão enraizados na gente. É tipo lutar contra a correnteza, né? É. A gente tende a ceder às tentações, né, aos impulsos. E aí que entra o instar, a força para resistir, para continuar no caminho da fé, mesmo com dificuldade. É como se a gente precisasse de alguém para, tipo, cutucar a gente, lembrar do caminho. Da força quando a gente está fraquejando. E esse alguém pode ser um pastor, um líder, um amigo, né? E esse instar não é só individual, é em comunidade, né? Com apoio. Pra gente não desanimar, não perder o foco, continuar lutando. Faz sentido. E essa necessidade de apoio, de instar, me parece mais urgente quando ele fala dos lobos e mercenários na igreja. Ele usa esses termos para falar de líderes que, para ele, desviam as pessoas do evangelho, com ensinamentos errados e interesses, né, escusos. Ele deu um alerta importante, a gente precisa estar atento, né, separar o que é a palavra de Deus e o que é invenção, manipulação, distorção. E essa blindagem contra falsos profetas, né, vem muito do instar, do estudo da palavra, da comunhão, do amadurecimento na fé. Como se o instar fosse um antídoto contra a superficialidade, né? Contra a manipulação, contra as fábulas que o mundo tenta vender como verdade. Isso. E por falar em fábulas, outro ponto. A crítica dele, a busca por, tipo, experiências sobrenaturais, sinais. Como se a fé fosse um show de mágica, né? Ele usa esse termo fábulas para tudo que distorce o evangelho. Transforma em algo superficial, sensacionalista, focado em emoções, né? Em vez de uma mudança real. E ele observa que muitos crentes hoje rejeitam a sã doutrina,
Buscam pregadores que coçam seus ouvidos, que falam o que eles querem ouvir, mesmo que não seja verdade. A busca pelo conforto, né? Mas um conforto que ignora a necessidade de encarar a realidade e mudar. É isso. É como trocar água pura por refrigerante. Gostoso no começo, mas faz mal depois. E essa busca por refrigerante espiritual, por fábulas, é sintoma da falta de instar, né? Da falta de persistência em estudar a palavra, se aprofundar. Sem dúvida. É como se a gente tivesse com fome de Deus. Mas em vez de buscar o momento sólido, né, a gente se contenta com migalha, fast food espiritual. Isso deixa a gente fraco, vulnerável. Aí os lobos e mercenários se aproveitam. Importante a gente pensar sobre isso. Qualidade do alimento espiritual que a gente consome. Né? Buscar fontes confiáveis, se aprofundar na palavra. Se fortalecer, para não cair nessas fábulas. Com certeza. E essa busca por uma fé mais sólida, mais profunda, que resista às fábulas, tá ligado ao instar, a persistência que a gente precisa ter para crescer na fé, para se aproximar de Deus, para viver como Ele quer. E essa busca, essa jornada, esse instar constante, a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Fique ligado. Que sei. Pensando nessas fábulas que a gente estava falando, Lily parece que está apontando para uma tendência, né, de transformar a fé em algo, sei lá, superficial, focada em espetáculos, em promessas vazias, em vez de uma busca por Deus. E usa uns termos fortes, né? Agências do inferno, supermercados da fé. Parece que ele está incomodado mesmo. E a gente vê isso na prática, né? Igrejas com mega estruturas, eventos enormes, marketing, para atrair gente. É como se a fé virasse um produto. E as igrejas, empresas, competindo para vender o produto, a mensagem se perde no meio disso tudo. O foco muda, sai da transformação, da busca por Deus e vai para o entretenimento, para promessa de dinheiro, sucesso a qualquer custo. Aí a gente fica com uma fé, né, superficial, baseada em emoção, não em mudança de vida. A palavra de Deus é distorcida, né? Adaptada para esse discurso de sucesso. Em vez de confrontar o pecado, chamar ao arrependimento, a mensagem vira tipo uma autoajuda. Promete uma vida perfeita, sem sofrimento. Mas a gente sabe que não é assim, né? A Bíblia fala de sofrimento, de carregar a cruz. Jesus nunca prometeu vida fácil. Ele disse que a gente ia ter aflição, mas ia ter paz nele. Porque ele venceu o mundo. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa, né? E buscar uma fé fácil, cheia de promessa de felicidade, riqueza, voltar para as raízes, para a essência do evangelho, a transformação, a busca por Deus. Mesmo que seja difícil, que a gente tenha que abrir mão das nossas vontades. E para isso, é fundamental a Bíblia. Estudar a palavra, ter discernimento, separar o joio do trigo, saber o que é evangelho de verdade e o que é, né, invenção. E isso não é só responsabilidade de pastor, né? Não, é de cada um. A gente tem que se apropriar da fé, estudar a Bíblia, buscar entender o que Deus quer. É isso. A Bíblia fala dos bereanos, que examinavam as escrituras para ver se o que Paulo pregava era verdade. A gente tenta as posturas, né? Buscar a verdade, questionar, confrontar. E essa busca também envolve abrir mão da nossa vontade, né? Se submeter à vontade de Deus, deixar Ele moldar a gente. É humildade, né? Reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente precisa de Deus, da sabedoria dele. E essa transformação leva tempo, né? É persistência, disciplina, reconhecer os erros e mudar. É um caminho que exige esforço. E nesse processo, né, de desaprender, reaprender, a gente vai ter tentações, vozes querendo desviar a gente. Uma batalha, né? Entre o pecado e a vontade de Deus. E a gente precisa das armas certas, oração, estudo da Bíblia, a igreja. E Deus está com a gente, né? Dando força, guiando, protegendo. Ele promete vitória, se a gente perseverar. E essa promessa dá esperança, né? Anima a gente a continuar, mesmo quando é difícil. E falando em difícil, ele fala dos falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. Ele usa termos fortes. Assustador pensar que tem gente que se disfarça de cristão para enganar. Mas como a gente se protege? Como saber quem está falando a verdade? Entra tudo que a gente falou, né? Conhecimento, discernimento, a busca pela santidade, a igreja. Não tem fórmula mágica. É um conjunto de coisas que fortalece a fé. Aí fica mais difícil de cair em cilada. E o inimigo não é só, sei lá, uma figura abstrata, né? Não. Ele se manifesta em pessoas, ideias, sistemas. A gente tem que estar atento. E para identificar essas fábulas, né? Se proteger, tem uns sinais. Quais? Primeiro, ver se o pregador tá mais preocupado em agradar as pessoas do que em falar a verdade. Mesmo que seja, né, dura. Se ele tá coçando os ouvidos em vez de confrontar o pecado. Chamar o arrependimento. Entendi. Se a mensagem está sendo amortecida para não ofender. Isso. Outros. Sinal. Muita ênfase em dinheiro. Como se a fé fosse para ficar rico. A Bíblia não promete isso. Ela ensina a buscar o reino de Deus. Aí ele cuida da gente. Cuidado com quem usa a fé para ganhar dinheiro. Distorce a mensagem. Outro ponto. Vê se ele usa a Bíblia direito. Se ele não está distorcendo para defender as próprias ideias,
tem que ter cuidado com a interpretação fora do contexto. Tipo pegar um versículo e usar para justificar o que quer. É isso. E cuidado com a busca por, experiências, sinais, como se a fé fosse mágica, a fé de verdade muda a gente. Não é show. A pessoa buscando uma experiência, não uma mudança real. E se o pregador está mais preocupado em impressionar do que em levar as pessoas para Deus, desconfia. Ele pode estar querendo fama, poder. Usando a fé como palco. E, por último, vê se ele está promovendo a unidade da igreja. Ou se ele está causando divisão. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Se ele está pregando o amor, a compaixão, ou se ele está incitando o ódio. Isso. Se ele está semeando discórdia, desconfia. Pode ser um lobo, usando a igreja para si. Importante a gente ter esse olhar crítico, né? Para não ser enganado. Mas o discernimento não é, uma ciência. É sabedoria, prudência. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, buscar a Deus em oração. E se a gente tiver dúvida, procura um pastor, um líder. Ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. Que a gente precisa de ajuda da comunidade. E com isso a gente termina essa parte. Mas a conversa continua. Na próxima a gente vai falar mais sobre esse instar e como aplicar na vida. Isso aí. Fique ligado. Chegamos na última volta do nosso mergulho e aí lembra do instar, que a gente ia desvendar. Lembro, sim. Parecia ser bem importante para o autor, né? Ele colocava como, sei lá, a chave para um cristianismo de verdade. Mais profundo. Eu fiquei curiosa, confesso. O que ele quis dizer com isso? Não é uma palavra que a gente usa todo dia, né? Pois é. Ele explica lá, né? Que instar é tipo insistir, pedir com força, aconselhar sem parar. E ele fala que isso é um dever, tanto para quem prega quanto para quem ouve. E ele fala que não é para conversão, é para depois, para o crescimento. Isso. Depois que a pessoa aceita Jesus, aí precisa do instar, para abandonar os velhos hábitos, né? Pensamentos ruins, buscar uma vida que agrada a Deus. Aí você fala que isso é difícil, né? Mudar. É como lutar contra a gente mesmo. Por isso que o instar é importante. É esse estímulo que ajuda a gente a se livrar do pecado. É como se a gente precisasse de alguém para, sei lá, dar um toque, lembrar o caminho, dar força. Um pastor, um amigo, a família. E ele fala que isso não é só individual, né? Não. É em comunidade, um ajudando o outro. Para não desanimar. Né? E essa comunidade, esse apoio, é importante principalmente quando as coisas ficam difíceis, né? Que nem ele falou. Com certeza. E ele lembra que as coisas vão ficar difíceis, o mundo tenta, né? Atrapalhar a gente. Ele é o zuclanece de Deus. A gente tá sempre sendo puxado para longe, né? Por isso tem que ser todo dia. Buscar a Deus, fortalecer a fé. Não adianta só ir na igreja domingo, né? Não. Tem que ser todo dia. Orar, ler a Bíblia, né? Viver como Jesus ensinou. Ele compara essa busca com uma jornada. Com altos e baixos, né? Mas ele garante, se a gente continuar, a gente chega lá. Na vida eterna, né? Que bom! E isso dá esperança pra gente, né? E ele fala também que o instar, essa busca por Deus, não é só pra ir pro céu. É por amor, né? Gratidão por tudo que ele fez. Ele merece tudo de nós. E quando a gente vive assim por amor, muda tudo, né? Muda. A gente vê um mundo diferente, tem paz, propósito. É como descobrir o sentido da vida, né? Amar a Deus, amar o próximo. E levar isso pros outros também, né? Mostrar o caminho. Ser instrumento de Deus. É isso. Que a gente possa viver sem estar, buscar a Deus sempre. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Que a gente tenha te inspirado a se aproximar de Deus. E fiquem ligados. Em breve a gente volta com mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Até a próxima.